Fala, estrangeiros, tudo bem? Olha, eu tava lendo o site sobre a Suíça, olhando também alguns artigos, estou sempre tentando me informar aí sobre qual é a situação dos estrangeiros aqui na Suíça e na Europa também, e encontrei um artigo muito interessante aqui, né, que diz que é um emprego na Suíça, é uma empresa de ponta. Então, esse site entrevistou 5 multinacionais, empresas gigantes, sendo elas a Nestlé, que dispensa comentários, a Rocher, que é uma empresa farmacêutica, a Glencore, que é uma empresa que extrai recursos minerais, né? Então são empresas assim, multinacionais. A ABB, que é uma empresa de energia, e a Lafarge Holcim. Essa é uma empresa que eu não conheço, mas é você pode se informar depois, é uma multinacional também, né? E eles a primeira coisa que todo mundo fala é aquilo. No currículo todo mundo é muito bom, todo mundo é perfeito, né? Mas quando chega naquele confronto ali cara a cara na hora da entrevista, que a pessoa realmente mostra suas verdadeiras cores, né? Então é um artigo muito interessante. Eu peguei aqui uns pontos que eu acho que vale a pena realmente porque tá querendo vir para a Suíça. Já vim com esse mindset já pronto, né? Então que está se preparando, então já se candidatou, graças a Deus já passou na primeira fase da entrevista, né? Já aceitaram o currículo, então indo para uma entrevista. Presta bem atenção nisso, que isso pode fazer toda a diferença entre você ser escolhido para trabalhar aqui na Suíça em uma empresa multinacional ou não ser escolhido, né? No lugar onde eu trabalho, tem muita gente que vem de outros países e a empresa já organiza o visto da pessoa, já organiza até o lugar onde ela vai ficar. Então é muito, acho que é uma das possibilidades mais fáceis, assim, mais agradáveis de vir para a Suíça, é quando você já vem por uma firma, pode ser multinacional, então uma firma suíça, mas já chega com como é que se diz, com um contrato de trabalho, chega com uma casa arranjada, mobiliada, tudo para você ali. Para mim seria o ideal, né? O perfect scenario. Então, a primeira coisa que eles falam é: os gerentes de contratação de todas as 5 empresas destacaram em primeiro lugar, olha só que interessante, a importância de atender aos requisitos técnicos de qualquer cargo. Então é muito importante, se você está colocando alguma coisa no currículo, é muito importante que você consiga fazer isso. Principalmente, por exemplo, na área de IT, né? Se você chega numa empresa dessa, ou então chega, por exemplo, na Google, que é uma empresa grande também, a primeira coisa que vão fazer é um teste prático com você para ver se você sabe. Porque se no currículo colocou lá que sabe várias coisas, sabe Java, sabe Python, sabe C++, sabe muita coisa, né? E depois você chega eles abrem um computador, te dão um teste, então mesmo no quadro lá, faz um exercício de lógica básico ali pra você. E você dá com burro nas águas ali, né? É constrangedor pra você, constrangedor pro empregador, e você fica com o filme queimado. Você nunca mais vai trabalhar na Google, por exemplo. Então, 5 empresas destacar em primeiro lugar os requisitos técnicos. O que a pessoa sabe fazer, sabe? Você faz um curso e você tem não sei quantos anos de experiência naquilo. Então, qual que são os seus não tanta personalidade da pessoa, mas as qualidades técnicas dela, né? Está em sincronia com os valores da empresa e o potencial de desenvolvimento veio em segundo lugar. Então, o potencial da pessoa conseguir se desenvolver dentro do trabalho, conseguir crescer dentro do trabalho, isso já fica secundário, porque o que elas estão precisando agora são de pessoas que sabem o que elas estão fazendo. Então, elas querem contratar uma pessoa que vai chegar e vai começar a produzir da forma mais rápida possível. Eu já vou ler uma coisa muito interessante. Uh, Como líder de tecnologia pioneira em um mundo cada vez mais disruptivo, também buscamos nos candidatos resiliência. Olha que interessante. Resiliência significa capacidade de trabalhar sob pressão, sabe? Resiliente é uma coisa que você estica, 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 só que não arrebenta, entendeu? E nessas empresas aqui, essas empresas como Nestlé, Rocher, Glencore, são empresas gigantescas, então você está dentro do mundo corporativo muito que te pressiona o tempo inteiro, entendeu? Você tem que entregar no final do dia, sabe? Então as pessoas precisam com esse conhecimento técnico, pessoas que não quebram, sabe? Ah, não, tô com muita pressão no trabalho, agora vou pedir demissão. Ou então, que é o horror das empresas aqui, são as pessoas que chegam, têm um conhecimento técnico, mas não têm essa resiliência, então depois de 2, 3 meses a pessoa, não, vou voltar pro Chile, vou voltar pro Brasil, vou voltar para os Estados Unidos, não pode for, e a empresa já contratou, já fez um contrato de trabalho, já arrumou visto, já arrumou casa para a pessoa, e depois de 3 meses a pessoa quer voltar porque não aguentou, ah não, é muita pressão. E não se enganem, sabe? Se na Suíça já tem que trabalhar duro, né? Porque é como engrenagem, que eu já expliquei para você várias vezes, né? É aquela engrenagem que anda rápido e tem que andar no passo da empresa. Se não conseguir andar
esse passo que o sistema suíço impõe, sabe? Então você vai rodar mesmo. E nas empresas elas estão falando exatamente a mesma coisa, sabe? Por isso que tem tanta empresa dando certo aqui na Suíça e tem tanta empresa colocando a sede aqui na Suíça também, porque o passo é esse, o passo é rápido e a pressão vem, que são corporações gigantescas, sabe? Então o espírito corporativo da empresa exige resiliência das pessoas. Então, resiliência, espírito de parceria, sabe? A pessoa não pode depois tem tudo uma coisa ligada na outra, né? A pessoa começa a dar esses sinais de burnout, sabe? Começa a chegar emburrado no trabalho, começa a abrir o computador, já começa a trabalhar de uma vez. Não, a pessoa tem que saber lidar com as situações, né? Agilidade e velocidade de aprendizado é aquilo que eu falei, a pessoa tem que entregar, sabe? Não tem muita coisa de, não, precisa de um tempo para conseguir se adaptar ao trabalho, adaptar ao país, adaptar à cultura. São coisas que eu falo para vocês já chegarem aqui mais ou menos preparados para isso. Que você chegar aqui, né? Eu conheço muita gente que aconteceu isso. Chega aqui no país, né? E, não, vou começar a ter esses confrontos com a cultura e eu me sinto intimidado aqui porque eu não sei falar alemão, às vezes estou aprendendo alemão. A empresa não tá nem aí, sabe? Ela não está nem aí se você se sentiu intimidado porque não sabe falar alemão, não consegue ir lá na esquina comprar um pão ainda, ou se o seu inglês, você chega lá na firma que fala inglês. Isso acontece também no trabalho, a língua oficial da firma é o inglês, mas tem cheio de suíço trabalhando lá dentro, então vai ter muita conversa que é em suíço alemão, e você tá lá e fala, pô, aprendi a falar inglês, e aqui na empresa é exigido o inglês, e vocês estão falando suíço alemão, e começa a falar isso para as pessoas, só cai mal, né? Então é realmente essa velocidade e agilidade de aprendizado, né? É aquilo que aprende o mais rápido possível, não se venda como vítima, não se vende como, tadinho, eu sou o estrangeiro que acabou de chegar aqui no país e tá se adaptando. Não, chega como chefe, sabe? Tá escrito na Bíblia, sabe? Deus colocou o homem aqui dentro para dominar, então domine, chegue dominando, sabe? Se você não sabe uma coisa, não vai por baixo, vai por cima. Olha, eu não entendi direito como é que funciona isso aqui, será que o senhor podia me explicar? Então vamos marcar aqui uma reunião de 10, 20, 30 minutos, que a gente pode sentar junto, e o senhor pode esclarecer para mim, talvez, como é que funciona, como é que não funciona, tá vendo? Tem que ser nesse tom, não pode ser naquela coisa que vai por baixo, na cabeça, não sei, ou então muita gente fica calada e depois faz merda lá na frente, o pessoal vai descobrir que fez tudo errado, e o pessoal, por que você não perguntou? Sabe? Então a capacidade de aprendizar é a capacidade de se superar. E uma pessoa que se vitimiza, uma pessoa que fala eu sou o coitadinho, vai rodar, mas no primeiro mês. Tá bom, galera? Então, segunda, capacidade de trabalhar com, através e em mundos virtuais, né? Dispensa comentários, além de uma mentalidade digital, né? Acho que a mentalidade digital que o pessoal está falando aqui é uma mentalidade também um pouco mais global, né? Hoje está tudo digitalizado, tudo está bem espalhado pelo mundo inteiro. Então você vai trabalhar aqui numa empresa, você precisa ligar para o suporte, né? O suporte está na Índia, ou então o suporte está na China, ou então está em outro lugar, então você tem que ter essa cabeça um pouco mais aberta, né? E por isso que o inglês é tão importante. E aqui na Suíça o alemão, no caso. Conta Prasad, chefe de talentos e aprendizados da ABB. Né? Então é uma coisa que é muito interessante que as empresas estão exigindo das pessoas. E claro, se a pessoa às vezes tem um currículo perfeito ali, né? Fez um currículo legal e tal na internet, mas chega e não quer dizer que só porque você conseguiu o trabalho que você vai ficar nesse trabalho, porque a procura está muito alta, entendeu? Se bem que aqui eu li no artigo outro dia que pro IT na Suíça, no momento, tem 70 mil vagas que não conseguem ser preenchidas. O pessoal está procurando muita gente com, onde é que está escrito? Com capacidades técnicas, né? Aí, requisitos técnicos para o cargo. Então tem muita gente que se candidata, mas não tem o requisito técnico. Então a Suíça está precisando de mão de obra qualificada. Se você tem uma mão de obra qualificada, começa já a olhar, entra no site, sabe? A empresa organiza a sua vinda para aqui, entendeu? Eu vi isso já acontecer algumas vezes já. Então, aquilo que eu estou falando, do currículo, né? O primeiro passo do currículo, olha só o que eles vão falar aqui, ó. O formato do seu currículo é menos importante que a sua clareza. Ou seja, sem romantismo, fala o que você sabe fazer, entendeu? Coloque lá a sua experiência. Se você estiver se candidatando a uma posição de nível básico ou júnior, as empresas analisarão mais detalhadamente a sua educação, diplomas, atividades extracurriculares. Então isso é muito importante. Cai sempre na área técnica, sabe? Não tem aqui se a pessoa é feliz ou se não é feliz. Você sabe ou não sabe? Muito, muito simples. Para funções de seniors,
maior peso é atribuído à experiência de trabalho anterior, assim como as habilidades de gerenciamento e liderança, né? Esse gerenciamento e liderança, muita empresa faz isso também e fala para os candidatos para também manter a pessoa dentro do trabalho, né? Que a pessoa fica na cabeça que vai conseguir uma promoção e tal, e realmente consegue. Ao fazer uma contratação internacional, a capacidade do candidato de se adaptar a uma nova cultura, aquilo que eu estava falando antes, olha que legal. A capacidade do candidato de se adaptar a uma nova cultura e atuar em um ambiente multicultural é levado em consideração, bem como o que ele traz para a empresa não pode ser encontrado no mercado local de trabalho. Isso é uma regra aqui na Suíça, é muito interessante que se uma empresa quer contratar, por exemplo, você é um programador, né? Ou então você é um engenheiro, né? E uma empresa de engenharia que está querendo te contratar do Brasil, ela tem que provar para o governo suíço que ela não consegue, dentro da área geográfica da Suíça, encontrar nenhum suíço capaz de fazer esse trabalho. Se ela consegue escrever uma cartinha para o governo, também acho que é quase uma carta, né? Tem que provar para o governo e falar para o governo: nós procuramos durante acho que 6 meses, 4 meses, um suíço que pudesse fazer esse trabalho e não encontramos nenhum. Portanto, vamos trazer o João, que reside no Brasil, número tal, blá 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 blá, para fazer esse trabalho por nós. Acho que isso já é o bastante. Nunca vi muita gente tendo dificuldade, mas tem que fazer isso. Então, a capacidade de se adaptar, né? Então, quando você está vindo do Brasil, a empresa tem que estar bancando isso tudo para você, com o governo, com as casas e com o trabalho mesmo. Então é aquilo, se você tá vindo, vem na cabeça que vai ser pauleira, entendeu? Mas também é muito bem remunerado esse tipo de trabalho, no caso, né? Um quarto ponto aqui que eu marquei, que eu acho legal, é conhecer diversos idiomas é uma obrigação e a experiência internacional um ganho adicional. Então você na faculdade, ou então se você no estágio tem experiência de sair do país, ficar lá 6 meses fazendo alguma coisa e voltar, já é ótimo, porque a empresa não vai olhar muito também o que você fez no país. Se a pessoa tem 17, 18, 19, 20 anos, vai lá para Espanha, trabalhar num lugar qualquer lá, sabe, trabalhar numa área que não é a dele, mas só de ter essa experiência de sair fora do Brasil e confrontar com outras culturas, a empresa já leva muito isso em consideração, que são muitas coisas que podem atrapalhar no dia a dia ali da empresa. Essas empresas gigantes, acreditem em mim, tem muita gente, acho que tem, onde eu trabalho tem mais ou menos gente de 50 países, sabe? Tem muita gente mesmo de muito país, eu nem sabia que existia, na minha ignorância, né? Mas é muito importante isso. Então, conhecer vários idiomas. Se você chega lá, por exemplo, no meu caso, eu consigo falar o português, né? Eu aprendi a falar o alemão, aprendi a falar o inglês, consegui falar um pouco de italiano, espanhol também. Isso te ajuda. Na hora, principalmente se você vai conversar com uma pessoa, a pessoa tem dificuldade de falar, você vai e fala, não, eu consigo falar a língua materna dele, isso é um plus gigantesco, sabe? As outras línguas são valorizadas em relação à função e ao ambiente de trabalho, claro. Na Suíça, o francês e o alemão são considerados essenciais para funcionários que atuam em funções operacionais ou recursos humanos, mostrando prontidão a trabalhar com outras culturas. É claro, dependendo do trabalho que você pega, né, você pode precisar mais dos idiomas ou menos dos idiomas. Se é uma pessoa que trabalha com comunicação, recursos humanos, é fundamental saber vários idiomas, beleza, galera? Então, principalmente o pessoal tá trabalhando aí, ou então tá vivendo no Brasil. Não sei se o Brasil mudou muito, né? Mas na época que eu tava lá, era inglês meia boca que a gente aprendia, né? E quando chega a sair, e com sotaque brasileiro ainda, né? Um sotaque bem abrasileirado. Então, o que eu recomendo é realmente, se tem a oportunidade de juntar um dinheirinho, fazer um estágio, sabe? Ficar morando aí na Alemanha, vai para uma Inglaterra, sabe? Vai para Austrália e fica lá e você vai sentir como é que o povo o tic-tac das pessoas, de uma nação inteira, é diferente, sabe? Eu espero realmente aí que o Brasil tem muita mão de obra, muita gente boa, trabalhando bem. Eu vejo muito brasileiro trabalhando aqui, trabalha bem, o pessoal é fera, mas porque foi autodidata, não foi o governo que chegou e promoveu aquilo para a pessoa foi autodidata e conseguiu sair da bolha, entendeu? Não vou aprender assim o francês, aprendeu sozinho, sabe? Vou aprender aqui o francês, vou aprender aqui o inglês, uma coisa, me melhorar aqui, me aperfeiçoar aqui nessa área, e acabou conseguindo sair da bolha, né? Espero aí que o vídeo tenha ajudado vocês.
e que vocês realmente, quem está querendo conseguir um trabalho e tal, tenham atento a essas qualidades que as empresas procuram, que às vezes esse seja o fator X que muita gente está procurando, beleza, galera? Olha, espero que tenha ajudado alguém aí. Olha, Jesus abençoe a mim, a você, a todos nós no próximo domingo, né? Que vocês tomem a decisão correta e eu também. Jesus abençoe. Tchau, tchau.